Olá, pessoal! Filosofia em poucas palavras. Os três tipos de alma em Tomás de Aquino. Os três tipos de alma em Tomás de Aquino. O que Tomás de Aquino tem para nos ensinar sobre isso? Como temos mostrado que o pensar filosófico de Tomás de Aquino é bastante influenciado pelo pensar filosófico de Aristóteles. Deve-se ficar claro que Tomás de Aquino não foi um papagaio que simplesmente imitou, trouxe alguns elementos da filosofia aristotélica e fez a junção com a teologia. Não, houve um desenvolvimento original. Houve algo novo que Tomás de Aquino, quando você estuda a filosofia tomista, você encontra essa distinção até mesmo com o próprio Aristóteles. Então, deve-se ficar claro que essa crítica de alguns historiadores da filosofia, alguns pensadores da filosofia, que simplesmente a Idade Medieval é uma era de cópia, de imitação da filosofia grega. Não. Se encontra algo novo, algo belo, algo que tem sido até hoje muito útil para a própria filosofia, assim como também para os outros campos do saber. Os três tipos de alma. Tomás de Aquino como sendo aquele que tem a sua influência filosófica em Aristóteles, também vai pensar em três tipos de alma. A primeira alma, como provavelmente você conhece, se você não conhece, conhecerá e saberá hoje, que é a alma vegetativa. A alma vegetativa, o seu princípio é simplesmente manifestação de ter o princípio vegetativo. Você encontra isso na alma vegetativa. Porém, ou é uma alma que confere a vida tendo a potência de crescimento e de produção ou reprodução. Então você encontra esse elemento, encontra a vida ser simplesmente vegetativo. Ele tem esse princípio, essa finalidade quanto à sua forma, que é a sua essência, né? E aí você também vai encontrar a alma irracional. Temos a alma irracional e a alma irracional ela vai trazer a função vegetativa nela de ter a vida no sentido de crescimento, produção, porém ela vai ser diferente porque ela vai ter um elemento que a alma vegetativa não tem, que é o sentido delas ter o princípio, que é o princípio sensitivo, o princípio sensorial, o princípio de conhecer o meio que ela está envolvida. Porém, esse princípio é um princípio simplesmente sensitivo, racional, movido pelo impulso natural da alma irracional. Aí você vai ter a alma racional. A alma racional vai trazer esses dois elementos que você encontra no princípio vegetativo, você encontra na alma do princípio irracional, ele vai trazer esse elemento, o elemento de sentido de ter a vida, produção, né, crescimento, ou também um elemento de ter a área sensitiva, essa questão de conhecer, de ter o contato com aquilo. Porém, temos uma diferença que é a potência racional, o qual as almas vegetativas, as almas irracional não possuem. E aqui, as almas vegetativas, claramente, estamos aqui falando de planta. Estamos falando de planta, né? As almas irracional, quem age? Tem homens que agem com impulso, mas as almas irracional, de acordo com Aristóteles e Tomás de Aquino e outros filósofos que também pensaram do mesmo jeito. Estamos falando de animais. Animais. E, por fim, teremos as almas racional, falando aqui de homens. Como Tomás de Aquino, ele acreditava nesse princípio ilomorfismo, né?
que existem duas substâncias que são a matéria, átomo, ou a substância que é a forma, que envolve essas questões da essência, aí onde temos a alma, aquilo que não é palpável, porém há uma unicidade nessa substância. Essa substância ela está uníssima, então sem uma, sem outra, nessa atmosfera uma não existe. Precisa ter essa unidade para que uma seja o que é e torna o que deve ser, tem que ter essa unicidade. Se no sentido, podemos fazer essa distinção, porém, essa composição, essa substância é uníssima. Então, existem três tipos de alma em Tomás de Aquino. Fui.